Olá, queridos! Pastor Newton Júnior aqui, nós estamos iniciando mais um podcast. Eu estou hoje, mais uma vez, acompanhado pelo jovem profeta Isaac. Seja bem-vindo, Isaac, mais uma vez. Satisfação, pastor, é muito bom estar aqui com o senhor, estar aqui com vocês aí, o nosso público maravilhoso. E vamos para cima, é isso aí. Desde já eu já quero te pedir que você comente, compartilhe, nos ajude a organizar esse podcast, faça comentários, sugira temas, porque nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus através de conversas proveitosas como essa. Amém. Que nós teremos hoje. E hoje nós estamos recebendo um grande amigo, meu brother, pastor Arnaldo. Seja bem-vindo, meu amigo, bom demais. Glória a Deus. Shalom, queridos. Já vou deixando um cheiro no coração de vocês. Muito bom estar aqui, hein? Que ambiente gostoso, rapaz. Maravilha, cara. Pastor Arnaldo é pastor de adoração na Central em Petrópolis, nossa igreja, minha igreja agora também, né? É isso aí. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Newton Júnior. Meu brother, meu companheiro de equipe pastoral, Isaac também é aspirante a pastor aqui na Central. Hoje a Central tá com tudo aqui, hein, Arnaldo? Olha aí. Olha. Pra cima. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Adoração e arte combinam? E aí, o que você acha? Para introduzir essa conversa, eu queria que você, Arnaldo, se apresentasse, falasse um pouco sobre sua trajetória, seu ministério, como a arte, a música chegaram na sua vida. Você sempre foi envolvido com arte? Como é que foi? Sempre. Eu me converti aos 24 anos, né? Hoje já estou com 47 anos, inclusive fiz agora, no dia 29 de janeiro. Uau! Bem, sempre envolvido com artes, sempre gostei do trabalho artístico de rua. E eu sou nordestino, rapaz. Opa, deu pra perceber. Nordestino. Somos, né? Somos. A Isaac também é. A Isaac também é, porque Isaac puxa mais esse Szinho, porque já tá aqui há mais tempo, né? Mas aí eu sou do Recife, eu sou do forró, do chachado, do baião, do coco. Nossa. Então, o que acontece? Ali, naquele ambiente, eu sempre gostei daquela história cultural que Recife sempre... Recife ferve cultura, né? Uhum. O frevo, por exemplo, mais de 100 anos de história. Uau. Então, um dia desses eu estava vivenciando um grupo chamado Pra Pular. Era um grupo de uma ONG da comunidade. Como eu acabei indo para essa ONG, acabei também participando de outros eventos, também ligados à cultura, e fui crescendo dentro, aprendendo o que era coco, ciranda, frevo, aprendendo a história de cada um deles. Comecei tocando percussão. Uau! E daqui a pouco eu estava cantando. Me achei na música cantando, mas eu cantava sem instrumento de cordas, não tinha nenhum instrumento para me dar a ideia de tom. O dom mesmo, né? O dom. Não tinha. Sensacional. E depois de me converter, eu percebi que era realmente um projeto de Deus. Bem, fui para o Procriança, que é uma outra ONG, uma ONG muito séria também. E lá eu desenvolvi como diretor artístico geral. Sim. Não é? Nesse interim, trabalhei com dança de salão. Né? Hoje, eu e minha esposa, por exemplo, a gente faz eventos de casais, né? Uhum. E encontros de casais, e a gente faz um momento de dança de salão, aquela coisa toda. É muito legal. Bem, a partir de então, comecei a desenvolver mais a parte do canto mesmo, né? Essa parte mais de teatro começou a vir também. Eu comecei a trabalhar canto, teatro e dança. E a partir de então, comecei a montar alguns espetáculos com música, dança e teatro. Nunca um musical propriamente dito. Musical propriamente dito foram dois, que foi a Rainha de Sabá, o Encontro com o Rei Salomão, isso depois de Cristão, né? Uhum. Lá em Recife. E o último agora que foi espetacular, e se você gosta de musical, gosta de saber um pouco de John Wesley, tem o musical John Wesley, tá lá na Central de Petrópolis, é só acessar. No Réveillon, foi top demais. Isso foi fantástico. Eu estava aqui na igreja, estava presente, foi algo Você espetacular, assistiu, né? Maravilhoso. Assisti. Pois é, o Newton ainda não estava aqui, né? Não, só assisti trechos pela internet, está lá no YouTube da Central de Petrópolis. Isso Você mesmo. pode acessar lá e assistir o musical John Wesley. Culto da Virada. No Culto da Virada. E aí, no processo, eu comecei a frequentar a igreja.
Sim. Não é? E a partir de um convite de uma amiga que ela cantava também, só que aí ela era da Igreja Batista e fazia um curso comigo. Aí ela me chamou para vê-la cantando, né? Fomos lá. Chegando lá, eu fiquei apaixonado pela estrutura de como eles cantavam ali na igreja. Uau! Fiquei incrivelmente apaixonado. Uma amiga minha, por exemplo, ela sempre estudou comigo, nunca cantou na vida. Quando eu vi essa menina cantando, ela deve estar dublando isso aí, não é possível. Cantando a Aline Barros como... Pô, parecia a Aline Barros mesmo. Bem, fiquei fascinado ali, mas eu não me converti de primeiro, né? Sim. Trabalhando muito, fazendo eventos, indo para os teatros, fazendo eventos, rodando o Nordeste. Teve um dia que a gente tentou a Lei Rouanet. Conseguimos, na época, foi em 2002, conseguimos mais de 60 mil reais e fomos para o Delarte Mediterrâneo, um evento na Itália. Fizemos uma turnê lá na Itália com um espetáculo meu chamado Brasil. Uau, esse espetáculo, ele falava de culturas de cada estado do Brasil, né? E culminava num grande momento de coroação, de maracatu. Só que eu fui percebendo que eu não gostava mais do que eu estava fazendo. Uau. E eu fiquei pensando, por que eu não gostava do que eu estava fazendo se aquilo era a única coisa que eu sabia fazer, né? E eu fiquei pensando, o que está acontecendo? O que eu não estava entendendo é que o processo de santificação estava acontecendo dentro de mim. Uau. Porque eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a andar com um pessoal que começou a se me mostrar um outro universo que eu não conhecia. Sim. Né? Porque lá no mundão a gente acaba vivendo coisas que vai se degradando a si, vai degradando os outros. Claro que isso não acontece com todo mundo, mas aconteceu comigo. Imagino. Eu fui percebendo que tudo que eu não queria fazer, eu estava fazendo. Eu só descobri isso depois de crente, Sim. entendendo o que Paulo falou. Sim. Não é? O bem que eu quero fazer, né? Essa natureza má e perversa. Bem, mas assim mesmo, eu continuei trabalhando no secular, continuei trabalhando, fazendo eventos. E o grande boom foi quando, lá na Itália, nós fizemos um evento no Porto Antigo, superlotamos o espaço, eles fizeram um palco no Rio. Fantástico, hein? Coisa extraordinária, coisa de primeiro mundo mesmo. Sim. E aí nós ganhamos muitos aplausos, a gente foi muito falado nos jornais locais e ganhamos entradas para tomar o que nós quiséssemos, comer o que nós quiséssemos numa boate lá. Só que essa noite Deus me pegou. Uau. Eu não consegui sair do quarto. Aí meu amigo, se ele estiver me ouvindo hoje, o Kilde, grande amigo que estava trabalhando comigo e estava comigo lá na Itália, e aí ele falou assim, rapaz, a gente precisa ir, porque nós cuidamos deles, porque eram adolescentes e jovens, e nós estávamos cuidando deles, né? Sim. A gente precisa ir. E eu falei para ele, Kilde, eu não vou, porque meu coração sente que eu preciso estar aqui no quarto. Eu vou ficar aqui, eu vou orar, vou conversar com Deus. E ele foi, porque ele precisava cuidar do pessoal, agora em dobro, porque eu não fui, né? Bem, foi a coisa extraordinária que aconteceu naquela noite, Newton, Isaac. Tinha um basculhante naquele quarto, segurado por um pino em cima, um pino embaixo, e ele fazia batia assim, sabe? Sim. Entrou um vento ali, meu irmão. Eu deitado, o vento começou a bater forte naquilo ali. E eu comecei a ficar com medo. Tudo que era de oração, de novo convertido, eu fui orando. Pai nosso que está no céu. Eu fui orando tudo, meu irmão. E fui ficando muito temeroso até que eu sentei na cama. Me encolhi e, incrivelmente, eu vi o lado da minha cama baixar como se alguém estivesse sentando nela. Meu Deus. Ô, glória. Senti uma mão tocar no meu rosto, colocar minha cabeça encostado como se fosse no ombro. E ali eu tive muita paz e eu já sabia o que estava acontecendo. Glória a Deus. Meu Deus. Sabia que Deus havia me visitado. Meu Deus. E a primeira palavra que eu ouvi foi, cante para mim. Rapaz.
eu não tive tempo de pensar, Newton. Simplesmente veio. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Uau. Enquanto eu cantava, eu percebia que toda a minha trajetória estava se findando ali no mundo. Glória a Deus. E a partir daquele momento, eu falava, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. E ali eu comecei a falar em línguas e foi a primeira vez que eu falei línguas e sabia exatamente o que eu estava falando. Foi batizado com o Espírito Santo. Meu Deus, que experiência, hein, Isaac? É verdade. Imagina o Espírito Santo ali naquele quarto, capturou seu coração. Uau! Verdade. Meus irmãos, esse podcast também é um ambiente de testemunhos inspiradores como esse que você acabou de ouvir. Pastor Arnaldo, eu te conheço há tantos anos, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de ouvir um testemunho desse. O pastor Aguinaldo, rapaz, sempre fala para mim, pastorzão, fala o teu testemunho, mas eu já falei até com o Rodolfo, esse monstro, né, que tá sempre com a gente. Top demais, Rodolfão. E, assim, eu tenho meio que umas travas, assim, de falar sobre essas coisas, né? Mas naquela noite, Newton, quando eu falava em línguas, eu sabia o que eu estava falando. E eu sabia, a nossa conversa foi o seguinte, você quer ir embora amanhã? Eu disse, mas eu estou aqui para passar um mês, hoje é o 12º dia, eu tenho ainda vários outros dias, né? 18 dias ainda na frente. E Deus falava comigo, eu sou o Senhor. Eu estou convidando você agora a vir comigo no deserto. Meu Deus. Porque você, Arnaldo, não é o que você pensa que você é. E eu preciso te preparar. Uau, fantástico. Eu confesso aqui para vocês, já tomei a ceia mesmo, que se eu soubesse como era o deserto, eu acho que eu tinha dito não, Newton. Eu imagino. Porque Deus, ele não deixa a gente saber de algumas coisas e a gente vai precisar passar por elas, mas ele vai estar lá. Verdade. Sim. Ele te chamou, ele te propôs e ele vai estar lá, assim como ele foi com Moisés. E eu me rendi naquela noite, né? Eu tinha um carnaval de uma cidadezinha para fazer no outro dia. Mas como se eu fosse embora, ia ter que quebrar um contrato, não é? E aí eu já estava dando muita dor de cabeça para a diretora. Sim. E aquilo seria uma dor de cabeça muito maior. Bem, quando aquela manifestação toda terminou, Kilde voltou para o quarto. E foi engraçado, eu quero muito que ele escute isso, porque ele vai lembrar. Quando ele falou, que cheiro bom é esse? Aí eu voltei a chorar, porque eu lembrei do perfume de Cristo. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Aí eu expliquei o que aconteceu, mas assim, por conta de muita coisa que estava acontecendo na minha vida e muita preocupação que eu estava tendo, ele falou, eu acho que isso é o teu emocional. Eu acho que isso não aconteceu na verdade, Arnaldo. Eu acho que isso que aconteceu na verdade foi o teu emocional e tal. Eu quase acredito nisso. Mas eu fiz o que Deus falou. Arrume suas malas. Arrumei a minha mala, né? Detalhe. Eu fiz assim, vocês já chegaram? Foi tão rápido assim? Ele fez, Arnaldo, vai dar quase 4 horas já. Meu Deus. Newton, parecia 30, 40 minutos. Ia dar quase 4 horas já. E aí eu falei para ele, ó, se Deus falou comigo, a gente vai embora hoje. Aí ele fez, Arnaldo, você acha que vai ter uma quebra de contrato por causa disso? 7 horas da manhã, bate na porta do nosso quarto. Era a diretora. Chegou para mim e falou assim, olha só, você é uma má influência, Arnaldo. Meu Deus. Você não vai mais para nenhum lugar. Agora você deixa os meninos sozinhos. Depois que você entrou nesse negócio de religião, você virou sua cabeça. Por sua causa eu quebrei um contrato. Você vai embora hoje. Olha só como Deus faz, né? Eu não dei um glória naquela hora porque eu estava com medo de perder meu emprego. Tava doido para casar com Cláudia. Sim. Né? Já tava noivo. Eu disse, não vou, não posso. Não tava noivo, não. Eu tava namorando ainda. A gente tava já se organizando para noivar. Bem, voltamos. E Kilde fez assim, nossa, Deus falou com você. E como foi e tal. Uma parte da equipe ficou e eu e Kilde nós fomos embora e a gente teve que levar alguns meninos também que ficaram chateados, né? Queriam passar um mês lá. Eu imagino. Quando a gente fez uma ponte aérea da Itália para Portugal, é mais ou menos 1h30, 2 horas, não lembro bem. Um menino de aproximadamente 15 ou 16 anos, cheio de sarda no rosto, me chamou e falou assim dentro do avião, você é crente? Eu disse, sou. Eu estava era quartas de final do Brasil,
Eu tava com o chapéu do Brasil, camisa do Brasil, bermuda, não tava vestido de crente, entendeu? Sim, sim. Não tava com o estereótipo do crente. A Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, é. Aí eu sei que... Eu disse, ele fez assim, é porque eu sou da igreja nas cavernas da Alemanha. O meu pai é alemão, minha mãe é brasileira. E nesta madrugada, houve uma visitação do Senhor no seu quarto. Meu pai. Deus falou com você que ia levar você no deserto. Isso. Meu Deus. Aí eu voltei a chorar muito, muito. E aí ele falou assim, eu quero que você saiba que Deus mandou te dizer que vai tirar você desse grupo. E vai colocar você para fazer com que as artes adorem a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Para ganhar aqueles que fazem ela. Glórias a Deus. Às vezes, Meu Deus. uma palavra dita através de um púlpito não chega, mas uma parte teatral, uma parte musical, chega de forma muito profunda. O menino tinha uns 15 anos, gente. Meu Deus. E então, eu entendi perfeitamente, não dava mais para dizer que não foi Deus. Inclusive, eu estava doido para que o divino, que ele estava lá longe. Cheguei no Brasil, né? E não aconteceu em 2002, não aconteceu em 2003, inclusive perdi o emprego. Quando eu perdi o emprego, minha esposa, minha noiva, no mês seguinte, perdeu o emprego também. A gente, glória a Deus, o que Deus quer fazer eu não sei, mas vamos lá. E aí, foi quando o meu pastor, na época, né, pastor João Pedro Veloso, da Batista, ele me chamou e falou assim, fica firme no Senhor, o Senhor te tirou de lá, mas vai abrir igrejas para você. Glória a Deus. Você vai encontrar muita dificuldade, assim como eu tinha dificuldade com você, outros terão. Só que os frutos que Deus vai fazer você demonstrar vai validar Glória a Deus. a unção que Deus depositou. Aleluia. E 10 igrejas se abriram para mim. E eu dei aula em 10 igrejas, trabalhei a arte, a cultura, louvor e adoração. Muito impactante, né? Em 10 igrejas. Algo forte. Testemunho, hein? Testemunho muito forte, poderoso. Eu acho que nós temos aí umas perguntas poderosas para te fazer, Arnaldo. E não parei mais. E eu sei que começamos quente, começamos lá em cima, porque esse ambiente, embora seja um ambiente de podcast, é um ambiente também regado por oração, graça de Deus. Glória eu sei que hoje Deus está impactando a gente com esse testemunho lindo. E o tema que a gente está tratando hoje é artes e adoração. Combinam? Eu acho que você já começou a ter a resposta. Mas o Isaac separou ali algumas perguntas para o pastor Arnaldo, e à medida que o Isaac for perguntando, a gente vai compartilhando e conversando e seguindo adiante. Vai devagar, hein, Isaac? Eu me lembro que eu tive a oportunidade de ouvir esse testemunho há 2 anos atrás. É mesmo? Onde foi? Na casa do pastor Arnaldo. Eu fui fazer, na época ele pastoreava em Mantiqueira, e eu fui lá para fazer uma pesquisa de campo na igreja. Eu estava no 3º ano do seminário, queria saber como funcionava, né? Isso mesmo, Isaac. Aí você foi lá na casa do Arnaldo, te tratou bem? Fui lá na casa do pastor, muito bem, meu Deus do céu. Nordestino é receptivo demais. Verdade, Um abraço pro Nordeste querido, meu filho Nilton Neta, nordestino, nasceu no Nordeste. Sétima região. É aqui que a gente fala? É aqui? Então, olha só, vocês do Nordeste, amigos, irmãos, oxente. Um pastor amigo meu, o pastor Alexandre, que é filho do pastor Veloso, ele disse assim, tá no oxente? Beijo pra vocês, fica ligado, muita coisa aí pra gente falar. E tem uma coisa no meu coração e eu quero falar pra você. Ei, não desista não, hein? Você começou a ouvir, começou a assistir e estava aflito porque Deus te chamou para dar uma virada no teu ministério, e você percebeu que essa virada é agora, e de repente parece que ninguém está entendendo. Deixa eu te dizer uma coisa. A unção que foi liberada sobre você vai fazer você dar frutos que respalda o que Deus te chamou, tá bom? Então, continua, persevera. Só seja um com Cristo, seja um com Deus e deixe que o resto Ele faz. Glória a Deus. Momento profético, cheiro para a 7ª região aí. Eu sou fruto dessa região. Pai, Nordeste em alto, um abraço para os irmãos da 7ª região eclesiástica da Igreja Metodista Wesleyana. Um abraço, Bispo Joás. Deus abençoe. Manda aí, Isaac, quais as perguntas que nós temos hoje? Pastor, eu quero primeiro que o senhor nos dê uma definição sobre artes
e a adoração, a separação. O que é arte? O que é adoração, a separação? Isso é tão certo, isso é tão sério e assertivo que no meu TCC eu coloquei teologia, arte e cultura. Meu Deus, nem sabia. Um olhar judaico-cristão sobre a arte e a cultura dentro da igreja. Eu nem sabia quando fiz o convite, viu, meu irmão? O Espírito tá aqui, hein? Então, primeiro que eu queria falar sobre adoração, e não dá pra gente falar de adoração se a gente não falar de quem deixou tão esclarecido que foi o Senhor Jesus, João 4, quando ele chama aquela samaritana. Gente, é muito impactante para mim quando Deus falou para mim o seguinte: na hora que ele chama a mulher e diz assim, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. É o princípio do Éden. A adoração é um relacionamento com aquele que você conhece. Então a adoração passa pelo pressuposto de que é necessário conhecer, é necessário se relacionar. E ele está fazendo ali uma coisa muito importante. Quando a gente olha uma situação dentro da igreja com dança, ou com teatro, ou algum musical que foge um pouco do que é litúrgico para algumas igrejas, e olha aquilo como um recorte e não observa todo um contexto que tem. Sim. Jesus chegou para aquela mulher e disse assim, o contexto que você não sabe, e aí Jesus começa a falar desde a divisão dos reinos, lá com Roboão. Sim. Não é? Quando o reino do norte e o reino do sul, a gente sabe que a adoração era em Jerusalém e ficou no reino do sul. Então, esse camarada Jeroboão que aparece para liderar o reino do norte, para não deixar o pessoal descer para adorar no sul e de repente acabar unificando de novo as tribos, ele traz para si deuses pagãos, ele traz para si uma linhagem que não era mais de Levi, né? Eram levitas dele, sacerdotes dele. E a partir de então, no futuro mais adiante, Samaria vira capital, não é, de Israel naquele momento, e ali começa a se ter a cultura de uma adoração a um falso Deus. Aquela mulher agora está adorando o que não conhece, porque tem toda uma estrutura acontecendo antes. E o Senhor Jesus fez assim, mas agora chegou a hora que os verdadeiros adoradores, ou seja, muita gente ainda sem entender o que é adoração. E ele diz assim, ó, os verdadeiros adoradores vão me adorar em espírito, porque Deus, né, é espírito, e em verdade. Aleluia. E quem é a verdade se não é o próprio Cristo, né? Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Então não dá para adorar se não for em espírito, se não for em Jesus. Não dá para adorar se não for em Cristo. Não dá para adorar se não tiver relacionamento. Não dá para adorar se não conhecer o adorado. Meu Deus. Então, a adoração tem a ver com proskunel ou proskunô. Quer dizer prostrar-se. Alguns vão dizer até que é o cachorro que lambe a mão do dono. Uau. Forte. Eu penso num comercial que eu vi, quando alguns guerrilheiros que deixaram seus cachorros em casa e passaram muito tempo fora, e quando estava chegando, que eles sentiram o cheiro deles, aí eles ficavam loucos para sair ao encontro deles. E quando saía ao encontro deles, eles ficavam completamente prostrados. Uau. E eu vejo que o que o Senhor Deus nos quer é que quem adora sabe o que está adorando, sabe quem é esse Deus que é digno, não é? Então, quando você adora, você não tem os parâmetros que o homem quer colocar. O homem quer colocar uma caixinha e dizer que só adora a Deus daquela forma. Sim. Não é? Claro, que ele deixou claro, existe uma maneira certa de adorar. Sim. Não é? E essa maneira é em Cristo. Não tem como adorar se não for nele. Sim. Então a adoração, Arnaldo, é um estilo de vida, que é baseado no relacionamento profundo com Jesus. Relacionamento profundo com Cristo. Então a adoração, diferente do que muita gente pensa, inclusive a gente chama genericamente o ministério de louvor de ministério de adoração, mas adoração é muito mais do que uma canção, um teatro. Adoração é um estilo de vida baseado no relacionamento com Jesus. Até inclusive, pastorzão, quando a gente fala assim, o ministério de louvor, a gente dá o louvor como se fosse música apenas, sim, né? Sim. E claro que a gente sabe que não é, mas assim, a grosso modo acaba dizendo que é o ministério de louvor, e a gente sabe que louvor é dar a alguém um mérito, sim, não é? Então assim, na verdade ali é o ministério de música que através de louvor e adoração, não é? Sim. Vai entregar um culto para Deus.
Mas voltando para essa questão da adoração e esse relacionamento íntimo com Jesus, tem a questão da arte. Arte que vem do latim ars, que significa um compêndio de informação que você tem através da cultura. Porque o que é cultura? Antes, cultura era apenas a questão do cultivo mesmo. A plantação de uva, de cereais. Século XVIII, o iluminismo, vem dar uma força para a cultura. Sim. E diz que cultura é tudo aquilo que você começa a conhecer e a estabelecer isso em você de uma maneira com mais qualidade. Então, quanto mais cultura você tem, mais qualificado você fica, né? Mas a cultura tem a ver com terra, tem a ver aonde você veio. Por exemplo, eu no Nordeste. Qual a minha cultura? Não é a minha cultura do forró, a minha cultura do baião, a minha cultura pesqueira, por exemplo. Sim. Eu sou de Brasília Teimosa, né? Que Brasília é um bairro pesqueiro. Nasci em Brasília Teimosa, né? Na praia Buraco da Véia, uma praia linda. Brasília Teimosa. Criativo, bem criativo. Na mesma época de Brasília Distrito Federal, Brasília Teimosa foi nascendo. Era para ser a nova Brasília. Mas o povo era o seguinte, faziam suas casas e às vezes eram palafitas durante o dia e à noite o pessoal vinha e quebrava. Na madrugada eles reconstruíam tudo de novo. No outro dia os policiais ficavam dizendo, mas rapaz, vocês não são Brasília Nova não, vocês são Brasília Teimosa. Rapaz, que fantástico. A história explica tudo, irmão. Pois é, precisa dar uma olhada no contexto, né? A gente fica definindo as pessoas por um ponto, por um momento, por aquilo que eu não gostei, porque a minha cultura é uma, aí eu, poxa vida, precisa ver um contexto do que está acontecendo. Então a arte tem a ver com aquilo que você adquire de cultura e começa a trabalhar e dar forma para isso. Sim. A essência. A essência. Não é? Ó, a arte é tão importante que, se a gente perceber, a sétima arte, por exemplo, que é o cinema, dita muitas regras. Muita coisa. Comportamentos são feitos a partir dali, roupas, não é? Quantas pessoas fumam porque os seus grandes ídolos da TV foram fumantes, né? Aquele tipo de roupa, aquele tipo de comportamento. Então, a igreja se distanciou muito tempo disso. Pensando nisso, nessa questão da arte, não é, que tem a ver com a questão cultural, tem a ver com de onde você está vindo, e trabalhar isso de forma aonde você vai dar valor, vai valorizar alguma coisa, né? Eu lembro de Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá, da linhagem do Messias, cara. Fantástico. Não é? É Êxodo 35, não lembro bem. Sim, foram entre 33 e 35. E 35, né? Foram dotados de habilidades artísticas. Que exagero de Deus, meu irmão. Pega o cara para dotar de habilidades artísticas. Deus soprou do Espírito sobre ele e ele recebeu. Pois é. E então, com esse dom artístico dado por Deus, ele foi esculpir, não é? Ele foi talhar. Fantástico. E a gente não percebeu que o cristianismo não tem na sua cultura o talhar, o esculpir, o pintar. Por exemplo, Van Gogh. Van Gogh foi um pintor impressionista holandês e o pai dele era pastor. Na época, Van Gogh queria ser pastor porque o pai era pastor. Sim. Mas ele tinha um déficit de atenção muito grande. Quando os professores olhavam para ele estava rabiscando o caderno, fazendo alguma coisa. Não se entendeu isso. Tentaram fazer de tudo para que ele pudesse ser o pastor que ele queria ser, porque ele tinha referência em casa. Sim. Mas ninguém observou que ele era um cara artístico. O que aconteceu? Acabou não dando certo como pastor, não conseguiu ficar numa congregação e foi trabalhar nas minas de carvão para ajudar as pessoas, para ver se conseguia achar um propósito. Uau. Nisso, ele foi desenvolvendo uma raiva pela igreja, e foi todas as vezes, por exemplo, ele tem um quadro que são A Noite Estrelada de Alver, eu acho. Ele pinta uma igreja toda escura e tudo que está ao redor da igreja está bonito, claro, brilhante. Então, todas as vezes que ele referencia a igreja, é algo escuro, é algo oco. E tudo ao seu redor é bonito. Aos 37 anos, ele comete suicídio. Meu Deus. Então, se
Imagina se as pessoas olhassem para Van Gogh e dissessem assim, esse cara, na verdade, ele é um cristão artístico. Muito bom. Porque os quadros dele são, hoje, depois da morte dele, né, os quadros deles são riquíssimos, caríssimos. Entre outros, eu peguei ele porque na época em que eu era muito bombardeado, Deus foi me mostrando pessoas que me deram direcionamentos, né? E aí eu lembro que quando eu estava vivendo um momento muito difícil, onde as pessoas disseram assim, para com isso, rapaz, está vendo que essa coisa de estar fazendo teatro com música, essas músicas a gente não sabe nem de onde é que vem, que era uma música do hino da África, e a África do Sul, que é evangelizada, inclusive, né? África, que quer dizer Deus abençoe a África. Oh. E aí as pessoas dizem assim, não, mas isso aí é coisa do candomblé. Meu Deus, misericórdia. A ignorância mata. Pois é, e estava me matando, né? Até que um dos discípulos que trabalhava comigo, ele falou assim, olha, eu li 2 Samuel, vendo que Davi dançava pulando com todas as suas forças, a ponto de Mical, sua esposa, ficar enciumada, porque ele dançava tanto que mostrava até a roupa íntima dele. Meu Deus. Não é? E por quê? Porque a arca estava voltando para casa. Não é? Ele tira a arca lá da casa de Obed-Edom e traz de volta. E quando traz de volta a presença de Deus, aí Deus falou para mim, na minha presença, a fartura de alegria. Glória a Deus. Oh. Celebre, meu filho, celebre. Então, a partir de então, eu comecei a perceber, então deixa eu dar uma olhada mais para a Bíblia. Parei de ouvir e comecei a olhar para a Bíblia. E comecei a escrever, rabiscar, até isso virar o que virou hoje, que foi meu TCC. Muito bom. Então, quando eu observo a arte, não é, no seu contexto e vejo ela dentro da Bíblia, eu vejo que Deus traz Bezalel, faz ele virar esse cara que ia esculpir, que ia fazer essas coisas para o templo, né? No caso, para aquele momento ainda, né? Porque o tempo só veio a partir de Salomão. Mas, vê que coisa maravilhosa. Na época das trevas, agora lá para o século IV, século V, Roma, que simplesmente faz com que os cristãos parem de falar e de vivenciar o cristianismo e só agora o que eles entregam é o que vale, então começaram a vir os próximos cristãos que não sabiam ler. E como é que eles iam entender sobre o cristianismo? Aí vieram os escultores, que através de esculturas e pinturas falavam do cristianismo. Muito bom. Traduzia em imagem aquilo que o público não conseguiria ler. Exatamente. Fantástico. Infelizmente, daí vieram as idolatrias. Em detrimento disso, então, os cristãos próximos vetaram qualquer tipo de expressão cultural que pudesse esculpir ou que pudesse vir como pintura. Entende? Por causa de uma situação, veta tudo. Sim. Lembra o que aquele pastorzão falou? Se você não quer que uma coisa fique na igreja... o pastor Carlito Paz. Carlito Paz. Se você quer que alguma coisa morra na igreja, é só você deixar de falar. Para de falar. Tudo que não ensina, morre. Tudo que não ensina, morre. Foi isso que aconteceu. A gente perdeu muita coisa rica, não é? Mas glória a Deus que hoje, não é, nós temos a nossa igreja, por exemplo, que acredita na arte, Amém. Que tem investido na arte e que a gente tem feito com que isso chegue. Por exemplo, agora a gente quer chegar na cidade, a gente quer fazer com que a cidade venha e de repente vai ouvir através do teatro, da música e da dança sobre, por exemplo, o que John Wesley fez no século XVIII, esse grande avivamento. Fantástico. Não é? Fantástico. E só para acrescentar, pastor Arnaldo, para a gente transicionar, esse tema é muito grande, é muito rico, a gente vai precisar de uma versão 2 aí. É verdade, Isaac. é verdade. Uma das sentenças do Senhor lá no Apocalipse, com relação à Babilônia, uma sentença apocalíptica, o Senhor diz para a Babilônia, eu cessarei a sua arte. Uau! Olha, isso enquanto você estava falando, esse texto me saltou. A arte é alguma coisa tão genuína que ela consegue comunicar coisas que as palavras não vão comunicar, que o sermão não vai comunicar. A arte produz saúde, produz vida. É verdade. E aí, por isso, Deus dá essa sentença lá para a Babilônia, eu cessarei a sua arte, porque sem arte não tem vida, sem arte não tem alegria. Lembrei do pastor Maxwell agora no Lidere,
Quando ele terminou da palestra, ele me encontrou lá fora, ele falou assim: Pastor Arnaldo, eu preciso da sua ajuda, porque eu vou fazer com que a arte na minha igreja seja mais séria do que aquilo que eu quero. Porque eu acredito que este é um dos braços que a igreja precisa agora, imediatamente. Aquilo abriu assim uma janela na minha alma, sabe? De algo assim que eu preciso fazer, né? Talvez se ele ouvir agora, ele vai saber disso. Já entramos em contato e daqui a pouco eu vou estar fazendo. Mas é isso aí, meu irmão. Eu consegui responder? Então, consegui responder? Conseguiu muito bem. Inclusive, eu até me lembrei, se o senhor me permite, quero fazer para o público a indicação de um livro que eu me lembrei sensacional falando sobre isso. A Arte e a Bíblia, do Franz Huckmacher. Huckmacher, sensacional. A Arte e a Bíblia. Eu tenho textos dele, desse livro, no meu TCC também. Eu cheguei a ler um livro sensacional. Incrível. Manda mais uma aí, Isaac, para nós aí. Então o senhor acha, só para fechar essa questão aqui da adoração e da arte, o senhor acha que elas se encaixam na mesma frase, né? Elas conseguem perfeitamente. Então, diante disso, eu quero perguntar para o senhor... O que, por exemplo, eu sou um artista cristão. Certo. Eu estou na igreja, em algumas igrejas há esse preconceito em relação à arte e à exposição da arte. O senhor mesmo falou que viveu uma pequena perseguição no começo do seu ministério com a arte. As pessoas não entendiam, achavam que era candomblé. E como eu posso, como artista cristão, expor a minha vivência como artista, sendo lá fora, na sociedade, uma presença fiel do cristianismo, através da arte? Como eu consigo fazer isso? Isaac, é tênue demais, não é? Porque, infelizmente, a arte também ela está muito corrompida e, por isso, alguns pastores têm essa preocupação. Por isso que quem faz, se tem uma vivência em Cristo, tem uma vivência na igreja, sabe? Tem vida com Deus na igreja, participa de discipulado, essa pessoa, ela vai ter uma voz. Vida com Deus é uma chave, né? No caso. Vida com Deus é uma chave. Vivência com a comunidade cristã que você faz parte é importante. Sabe por quê? Porque a gente não pode esquecer que, como ser humano, nós temos uma tendência muito grande a ir para a carne, não é? A ir para aquilo que vai acabar alimentando um lado que é do egoísmo, não é? Os aplausos, o que você achou interessante fazer só por causa do interessante. Porque o que Deus quer vai além do interessante, né? Deus quer tirar a alma que está indo para o inferno, meu irmão. Quer usar a arte para reconectar pessoas com Ele. Quer usar a né? arte para fazer com que as pessoas vivam o sabor de uma vida com Ele de novo. Né? Então, a ideia é, se você... Querido, deixa eu falar uma coisa séria com você. Você é artista. Você percebeu como você vibra com isso, como as pessoas veem o que você faz? Então é de Deus. Foi Deus quem colocou em você. Amém. Existe um tempo para tudo. Você precisa de um mentor. Precisa de alguém que esteja sobre você. Ah, mas eu não tenho cobertura, eu só respondo a Deus. Já é o egoísmo. Fantástico. Saia do egoísmo. Saia disso. Deus colocou homens para cuidar de nós. Não é à toa que nos compara a ovelhas. Não é? Na sua maioria, a ovelha enxerga 3 metros. Depois disso, ela pode cair no buraco. Quem é que está lá depois dos 3 metros? O pastor. O pastor está lá. Deixa eu dizer para você. Deus, Ele colocou alguém sobre a sua vida. E se for preciso você voltar, pedir perdão e ir lá de novo, e coloca o que Deus colocou na tua mão diante da comunidade de fé. Porque como corpo, nós não podemos andar separado. Deus quer usar, mas quer usar como igreja. Deus não quer usar você como a estrela. Uau, fantástico. Deus não quer usar você como aquele que vai ascender. Deus quer usar você como a igreja dele. E como igreja é conectado, é corpo. Aleluia. Eu aprendi isso de forma muito dura. Mas eu pude perceber quando Deus me levou na Lagoinha. E Deus falou assim para mim, olha para Ana Paula Valadão, para Nívia Soares e para o André. E eu olhei e ele falou assim, tá vendo que eles não ficam nos holofotes? Eu disse, como não? Eu estou vendo os holofotes em cima deles. Ele disse, não, quem está ali sou eu. O coração deles está totalmente escondido. Uau. Sabe quando Deus fala assim, vai no teu secreto, fecha o teu quarto e eu vou te abençoar? Sabe que bênção é essa? É evidenciar. Só que Ele não quer evidenciar você por você. Ele quer evidenciar o que Ele está fazendo em você, para que através de você as pessoas entendam o que Ele quer. Ele ainda continua usando pessoas
incomuns, improváveis, assim como eu, como você. Então, venha para a igreja, venha para o corpo de Cristo. Não tente fazer da sua maneira, da sua forma. Sabe por quê? Porque a gente anda junto, com juntas e ligaduras. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios que nós precisamos com junta e ligadura no aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para uma coisa só. Para mostrar que o dono da igreja continua sendo Jesus e ele é o cabeça. Ele direciona a gente. Seja direcionado por Deus, tá? Não sofra mais, tá bom? Não sofra mais. Glória vá para o seu pastor, vá para a sua liderança. Quebrou alguma coisa, faz um caminho de volta, mas vai ser muito humilhante. Não se preocupe. Quem se humilha diante do Senhor, o próprio Deus diz que vai exaltar. Só tenha certeza de que é um dom que Deus te deu, então Ele quer usar. Só não quer usar da sua maneira, Ele quer usar da maneira dele. E da maneira dele tem que ser com a igreja. Essa questão do ego é um grande desafio, né? Talvez seja um dos pontos nevrálgicos do artista. É saber lidar com a glória para Deus. Porque é diferente de um artista secular cujo sucesso é manifestado no reconhecimento do seu trabalho. Isso. Né? E um artista adorador é quando a glória de Deus é manifesta. Enquanto o pastor Arnaldo estava dando essa palavra, muito, muito oportuna, eu lembrei de uma frase que eu disse ontem na aula que eu estava dando. É uma frase que eu carrego. Toda unção sem supervisão vira maldição. Todo ungidão que não tem um supervisor, que não tem um pastor, ele vai acabar entrando num ciclo. E a gente tem exemplos e exemplos, né, meu irmão? Exemplos e exemplos. Toda unção que não tem supervisão vira maldição. Então, a arte ela precisa se manifestar debaixo dessa unção, dessa graça de unidade e sempre manifestando a glória de Deus. Nosso tempo está chegando no final e eu queria que o Isaac fizesse algumas perguntas que nós separamos, específicas sobre algo que faz parte da sua vida, que é o ministério de adoração, o louvor na igreja. Eita, quero glória. Aproveitar esse final de podcast para trocar nessa área que é tão sensível, que é tão desafiadora, e nós separamos ali algumas perguntas com esse tema. Manda para nós aí, Isaac. Eu vou tentar mandar duas de uma vez só. Isso. Aproveitar que o pastor Newton pegou essa chave com a questão da unção. Qual a dificuldade assim que o senhor enxerga como um líder na área de adoração, um pastor, das igrejas unirem técnica com espiritualidade? E depois disso o senhor nos responde como funciona a rotina de um pastor da adoração. Beleza? Olha, infelizmente, por muito tempo, as pessoas acharam que a técnica era uma coisa do diabo, gente. Não, porque tem que orar. Claro, uma coisa não vai dirimir a outra. Fantástico. Sim. Não é? A gente precisa entender que o Senhor chamou, foi Geduntum, Asaf. Disse assim, Davi, chama os melhores. Uau! Então, quando Deus chama os melhores, está dizendo assim, eu estou capacitando eles para capacitar outros. Não é? No nosso contexto hoje, gente, o que mais a gente vê são pessoas que querem apenas ir no altar e com o coração entregar a Deus uma oferta. Mas Deus não o capacitou para aquela área. Vamos falar da área de louvor e adoração em relação a músicos e cantores. Deus deu, por exemplo, muita gente faz assim, pastor, eu quero muito cantar no Ministério de Louvor. Então, faz um teste, né? A gente já tem agora, tá aí, quem quiser fazer parte do Ministério de Louvor, que não é uma panela fechada, tá aberto. Mas, para isso, precisa fazer um teste. E aí, conversamos, né? E o nosso querido líder do louvor, o Ramon, já deixou claro, faça um teste cantando tal canção, não é? E quem vai tocar, faça um teste tocando tal canção. Ele dividiu homens e mulheres, né? Ficou bem interessante. Exatamente. Então, e dividiu assim, os músicos, né, e os cantores. Sim. Então, o problema de adorar, não é? E a questão da técnica é que, por muito tempo, não é? A gente vê as pessoas não se capacitando para essa área na igreja e não tem esse investimento pelo preconceito da questão mesmo cultural. Sim. E aí não investe. Você pode ver que investe para que a pessoa seja um pastor, não é? Ela passa 4 anos no seminário. 4 anos no seminário. O cara que está no louvor, não, tocou, fez 4 notas, tá bom. Não é? Mas assim, isso é cultural. Não foi investido, por exemplo, hoje. Não é o ideal, né? Hoje no meu GECEL,
não é? Eu tenho 3 pessoas que entraram no seminário. Por quê? Porque eu estou incentivando eles. Eles são da área do louvor. Fantástico. Não é? São da área do louvor. Pedi para um deles que quer voltar para o louvor, e eu percebi a dificuldade do canto, assim, faça uma aula, não é? Porque a gente está preparando agora aula para todo mundo, para a gente crescer junto. A técnica não tira a unção, pelo contrário. A técnica nos dá folga para que a gente possa fazer com a unção que Deus nos deu algo muito, muito maior. Porque é aquela frase que o pastor Agnaldo carrega com ele e a gente tem aprendido, que a excelência honra a Deus e abençoa os homens. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. E porque tem dia, Arnaldo, que os anjos desaparecem. O dia que os anjos aparecem, a falta da técnica, ela até é escondida, mas tem dia. E a gente está falando de louvor, mas isso serve para a palavra, isso serve para qualquer ministério. Isso aí. O fato de você precisar ter uma vida com Deus, uma unção, não significa que você não precisa se qualificar, que você não precisa se preparar. Eu me lembro de Saul, precisando de um tocador, de alguém que tocasse harpa, e um dos primeiros requisitos lá, 1 Samuel capítulo 16, ou 2 Samuel capítulo 16, primeiro ou segundo, me ajuda aí. 1 Samuel capítulo 16, quando Saul está passando por aquele processo de possessão, e aí alguém chega à conclusão, tem que trazer um músico para tocar para ele. E aí alguém faz um checklist. O primeiro ponto do checklist: saiba tocar bem. Isso. Vai ter lá também que o Senhor é com ele, sim. Que seja um homem valente, mas que saiba tocar bem. Então, a unção não dispensa a técnica. Exatamente, isso mesmo. E, inclusive, quando o profeta Elias, ou foi Eliseu, agora não lembro bem se foi Elias ou foi Eliseu, diz assim, ó, trazei-me um tangedor para que... Eliseu, né? Para que ele, ao tanger, eu possa receber de Deus a direção que é para ser tomada, não é? E quando diz trazei-me um tangedor, isso quer dizer assim, trazei-me aquele que muito bem sabe tocar. Uau! É muito importante, afinal de contas, nós estamos fazendo, e eu até falo para os discípulos de Gessel, não diga assim, Deus conhece meu coração, porque é muito ruim isso, que ele conhece mesmo. Aí não vem colocar que porque Deus conhece o coração, vai fazer de todo jeito não, porque ele conhece mesmo, né? Então, é muito importante, a música é tão importante, é tão incrível. Quem é, naquela parábola do filho pródigo, quem é o pai? Quem realmente representa o pai ali no filho pródigo? Não é Deus? Sim. Quando o filho pródigo volta, ele não faz uma festa. Quando o irmão mais velho chega, a Bíblia vai dizer, Lucas 15, que ele ouve as músicas e de longe vê as danças. Uau. Sempre foi motivo de celebração, de música, de dança, a alegria da volta, a alegria do retorno, a alegria da conversão, a alegria de Deus estar junto. Aí, hoje... Quem está conduzindo essa alegria? Nós fizemos o batismo agora, né? Fantástico. A recepção de novos membros e o dia em que nós recebemos essa ilustre pessoa, pastor Newton Júnior. Muito bom, glória a Deus. E foi muito, muito bom. Mas o que a gente faz? A gente separa, Newton, as canções, tem um aplicativo, manda para o aplicativo todas as canções com kit vocal, tudo separado. Tenor de todas as canções. Extraordinário, hein? Tenor, barítono, soprano, contralto. Aí se estuda antes, se prepara antes, não é? Para depois que chegar no dia a gente só ajustar. É claro que tem lá um ou outro que vai fazer isso na hora. Sim. Mas graças a Deus a maioria tem observado e tem feito. É importante a técnica, gente. Técnica não tira unção, tá? Técnica não tira unção. É importante você ter técnica. Em nome de Jesus, amém. Venha para fazer o melhor para Deus. Glória a Deus.
Meus irmãos, que honra, pastor Arnaldo, lhe receber aqui. Obrigado, queridos. Conversa, deixa uma palavra aí final para esse público maravilhoso que nos ouve. Você que nos ouve, nos assiste pelo YouTube ou pelo Spotify, não deixe de compartilhar, não deixe de dar 5 estrelas para nós aí no Spotify. Like aí, né? Dá um like, mande seu comentário, sua pergunta, opções para a gente poder, dicas para a gente poder colocar temas em episódios, porque nós queremos fazer esse podcast junto com você. Pastor Arnaldo, libera uma palavra aí, abençoa essa gente querida. Amém. O Isaac também perguntou sobre como é essa vida de pastor do Ministério de Louvor. Eu quero dizer para você, pastor, que deseja uma mentoria na sua igreja, eu estou me disponibilizando a fazer isso. Fantástico, hein? Já falei com alguns amigos, né? O pastor Renato aqui, o pastor Fábio Torreão. E se você deseja uma mentoria na sua igreja, a gente pode conversar. Você liga para mim, tá? Entre em contato comigo. Não sei nem como é que eles vão entrar em contato com a gente. Fala aí seu WhatsApp aí, fica à vontade. A gente bota nos Vende o jabá, meu irmão. Ah, tá. E o Rodolfo tira onda depois, né? O Rodolfo é top demais. O Rodolfo é fera demais. Até comentar. Então, é o 21, não é? É o 97368-7855. É meu celular, que também é meu WhatsApp, tá bom? Então, como pastor dessa área, eu me preocupo muito sobre isso. E eu tenho uma mentoria que vai desde do momento em que a gente separa o nosso dia a dia com Deus, que precisa ser um tempo de qualidade. A gente vai conversar muito antes de subir no altar. Uau, fantástico. Quero que vocês saibam que quando eu for lá, a gente não vai imediatamente falar sobre o altar, não. Vai falar sobre a casa, sobre o particular primeiro e sobre a vivência com Deus. Para só então a gente subir no altar. Porque cantores e pessoas que cantam muito, no secular tem demais. Para o Senhor é importante que essa vida com Deus já seja o suficiente. Quando você abrir a boca, o derramar de Deus venha na vida das pessoas. Aleluia. Glória né? a Deus. E eu quero deixar uma palavra. Essa palavra, ela é uma palavra que, desde que eu li a primeira vez, pastorzão, eu tenho como premissa para mim. João 15,16. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós outro. Amém. E vos nomeei. Aleluia. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes a Deus em meu nome, Ele vô-lo conceda. O Senhor nos escolheu, o Senhor te escolheu, e o que você tem foi Ele quem deu. Preserva isso, faz com que esses frutos permaneçam. Se não está permanecendo, tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, pede ajuda. Não ande sozinho. Você e eu não fomos feitos para andar sozinhos. Deus faz o solitário habitar em família. O Senhor deseja que andemos juntos. Vamos para o discipulado? Vamos viver esse discipulado juntos? É o tempo, meu irmão, para que o Senhor possa aprimorar ainda mais o que você tem. Amém? Shalom. Um cheiro no coração de vocês. Cheiro no coração de vocês dois. Meu amigo. Obrigado, amigo. Que honra, Isaac. É muita propriedade, né? Muita propriedade. De adoração, conhece muita coisa. Deus abençoe, pastor Arnaldo. Grande homem de Deus. Glória a Deus. Queridos, que o Senhor abençoe a sua vida. Nós estamos chegando a mais um final de podcast. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.